Então, pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo. Está reservando um tempinho aí no meio desse caos que a gente está, seja ele bom, seja ele ruim, para escutar um pouquinho sobre esse tema que eu particularmente sou apaixonada, gosto bastante. Então, já passei de uma interessada para algo muito maior, assim, é uma base de estudo que eu já tenho há alguns anos. E se eu disser para vocês que isso é um compilado novo, é inédito, eu não trouxe isso ainda, eu acho que esse momento nos gerou essa necessidade, me gerou essa necessidade de fazer esse compilado, que é o que eu venho trabalhando ao longo dos anos. Então, o que eu vou apresentar aqui é, de certa forma, para mim também novo. Tá? Então, assim, a ideia é que a gente consiga compartilhar, o objetivo principal aqui é que vocês saiam. Aí eu acho que eu vou estar, assim, conduzindo o meu objetivo, vou estar atingindo ele aqui, com a conversa que a gente vai ter hoje, que é que vocês tenham também um novo mindset, uma nova forma de pensar, que saiam com uma pontinha de esperança e de novas ideias. Eu quero que vocês saiam daqui, eu gostaria que vocês saíssem daqui de uma forma mexida, de uma forma até ansiosa, mas uma ansiedade boa. Do tipo assim, eu acho que eu tenho algumas soluções, o que tu está falando faz sentido para mim, e eu acho que eu consigo aplicar na minha carreira, na minha situação. Então, esse é o objetivo aqui hoje, é falar sobre carreira, falar sobre os futuros plurais, ou seja, entender que o futuro não é singular e que ele é, sim, disponível para cada um de nós, se a gente conseguir conduzir com otimismo e com as competências essenciais aí, a gente vai conseguir, sim, alcançar um futuro mais desejado, e não só um futuro que simplesmente nos colocam através de mídia, de informações, daquilo que a gente tem, e muitas vezes não sabe o que fazer. Um exemplo disso é quando a gente está assistindo TV, e garanto que a grande maioria tem assistido, e a gente sabe que liga a TV, é só o coronavírus e só informações. Agora, o que a gente faz com isso? Que tipo de informação? O que a gente vai absorver? Então, a informação muitas vezes negativa, e a gente já não está num momento tão legal, numa energia tão bacana, a gente acaba absorvendo isso de uma forma errada e achando e acreditando que o nosso futuro é singular e que a gente nada pode fazer, né, em relação a isso. Então, a ideia aqui é trazer um novo conceito de carreira, trazer o contexto que a gente está vivendo, contextualizando o momento também, que eu acho super necessário. E, depois disso, técnicas de foresight. Talvez alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, talvez não, mas eu vou explicar de uma forma bem pincelada aqui o compilado de tudo isso, tá? Então, como eu falei, mostrar para vocês uma nova forma de enxergar a carreira, de que a carreira ela não é mais linear, a gente não escolhe uma coisa e vai até o final. Primeiro que o ambiente já não está tão propício para isso, pode ser que em datas, carreiras, profissões ainda tenha isso, mas na grande maioria esse vai e vem vai acontecer. Né? Essas crises e essa incerteza, esse cenário de incerteza, ele vai se fazer presente, está se fazendo já, e a gente hoje está sentindo na pele isso. Então, é um momento de aprender, mesmo a viver com esse universo e esse cenário de incerteza. O mindset colaborativo, que, como eu falei, ninguém sabe tudo. Então, quando a gente consegue se juntar de uma forma positiva e cada um usar isso, usar o que tem de bom e o de melhor individualmente, trazendo isso para o colaborativo, a gente cresce muito rápido. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. As competências essenciais. Garanto que também a grande maioria já deve ter escutado falar sobre as profissões do futuro, sobre aquelas skills principais ali que serão necessárias no nosso mercado do futuro, que já é hoje. Mas como usar isso, né? Porque eu acho que em muitas fontes que a gente vai procurando, a gente encontra de uma forma muito subjetiva, ou seja, como que eu vou colocar isso em prática? Legal, tem que ter empatia, tem que ter criatividade, mas como colocar isso de fato em prática? Como que eu vou praticar isso para que eu consiga extrair o melhor de mim dentro de um contexto? Foresight, que é uma técnica, uma ciência, uma disciplina. Também alguns de vocês já devem ter escutado, mas de outras palavras. O que é isso e como que isso pode me ajudar dentro da minha realidade? Oi? Alguém me chamou? Acho que foi sem querer, estava aberto o áudio aqui, já fechei. Ah, tá. E, por final, um e-book também que está em primeira mão, um e-book que nós escrevemos,
Eu também não me apresentei, eu sou a Mariana, hoje ex-franqueada da RHF, uma empresa que eu tenho muito carinho e um bom relacionamento, graças. A gente se acerta, a gente se entende, e a partir daí, por causa da RHF, eu acabei criando a minha marca, a minha empresa, que é a Wake Up Carreira hoje, que tem essa preocupação com a carreira e principalmente em ajudar as pessoas, profissionais e empresas nesses desafios da era digital. E esse e-book, ele fala sobre as competências essenciais que hoje a gente precisa ter, independente do caminho que a gente vai seguir. E esse e-book eu vou disponibilizar para quem está aqui até o final, está assistindo. Ele não tem a versão PDF, eu coloquei agora, a primeira versão vocês vão ter em primeira mão, tá? Esse PDF. E vou colocar também no modelo do EPUB, que é para ler quem tem Kindle, e quem, enfim. Ele está publicado, tá? Ele tem, não é só um e-book que foi criado, ele foi publicado, ele está disponível na Amazon para venda, mas vou aproveitar e disponibilizar porque eu considero que é importante que a gente tenha esse conhecimento, que todos tenham esse conhecimento. Então, acredito quem está acompanhando a internet que tenha lido em algum momento essa mensagem. Quem olha LinkedIn, eu cheguei a ver também no Facebook. Nós não estamos no mesmo barco. O que significa isso? Quando a gente coloca uma situação, né, uma situação do coronavírus, esse contexto que a gente tende a dizer, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo ruim, tá uma porcaria tudo e vamos aceitar. Não. É importante que a gente entenda que para cada um de nós tem um significado este momento que a gente está vivendo. Para alguns pode ser que seja para reflexão, para ter insights, para entender e se conhecer um pouquinho mais. Para outros, não está dando esse tempo, principalmente quem tem filho em casa, está tendo que se readequar a uma realidade totalmente diferente. Então, para cada um da gente, se eu perguntasse agora para vocês, até se vocês quiserem colocar aí, para a gente fazer uma enquete rápida, como é que está sendo qual o impacto disso, seja positivo ou negativo, para você? Com certeza a gente vai extrair dessa pesquisa rápida várias visões diferentes de como que está se vivendo e se vivenciando este momento. Então, não, a gente não está no mesmo barco. Porém, fatidicamente, a gente está na mesma situação. Então, cada indivíduo está enxergando de uma forma diferente, mas é um fato. A gente não pode negar que o coronavírus existe e que está, sim, tendo que remodelar cada um de nós. Então, a gente está na mesma situação. E o que eu quero responder aqui com vocês, a partir de agora, é como que a gente pode encontrar diferentes caminhos na carreira diante da mesma situação, utilizando o princípio da economia colaborativa e desenvolvendo suas competências. São essas perguntas, várias, né, em uma, que eu quero responder. E para isso, a gente precisa entender qual é o contexto que a gente está inserido, que carreira a gente vai escolher para a gente, qual é a definição de carreira que a gente vai escolher. O que é o colaborativo de fato, pincelar um pouco esse conceito, para a gente abrir um pouco a cabeça. As soft skills necessárias para que a gente tenha, porque é como se fosse uma toolbox, uma caixa de ferramentas. Quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente souber os nossos potenciais, os nossos talentos, melhor vai ser para a gente construir algo colaborativamente. E por último, os futuros plurais. Então, como que eu posso criar o meu futuro? De que forma que eu posso fazer isso? E a primeira coisa, dentro desse pacote, né, desse compilado que a gente está vendo aqui, é a questão de carreira. O que é carreira para você? Cada um pode pensar aí. Eu não vou aprofundar tanto em falar em diferença entre emprego, entre trabalho, não é o contexto agora. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, depois pode falar para eles, a gente pode pensar em algo mais aprofundado sobre isso. Mas o conceito de carreira e não carreira profissional, no dicionário, como substantivo feminino, é uma estrada estreita, um caminho. E como que a gente está falando de futuros plurais, a gente tem que pensar que o caminho a gente vai fazer, a gente vai construir. Então, carreira não é igual para todo mundo também. Que tipo de carreira que você quer? Que carreira profissional? Carreira para alguns pode
representar um estilo de vida, para outros pode representar ascender, né, ser um CEO, ser um gerente, para outros pode significar somente um ganho, né, um ganho financeiro. Então, de que forma que a gente está enxergando isso, né? E aí eu trago já o contexto para a gente pensar aqui. Então, a carreira, vários insights para a gente pensar. O que significa carreira para você? Então, a geração de millennials, pessoal, acredito que tenha bastante gente, pessoal de RH, né? Não deu tempo de conhecer cada um de vocês, mas a gente sabe que o millennials, para quem ainda tem, né, não sabe muito, é a geração ali um pouco divergente, cada um diz uma coisa, mas é quem nasceu ali em meados dos anos 2000, principalmente, tá? Que já veio com essa concepção de internet. Então, pesquisas apontam que os millennials daqui a pouco vão dominar, né, o mercado de trabalho, e eles têm valorizado mais projetos, muito mais projetos do que empregos. Então, qualidade de vida, o estilo de vida está muito ligado, a gente tem falado muito de propósito também. Então, eu não vou fazer parte dessa empresa porque essa empresa ela não está adequada aos meus valores. Então, e vice-versa. A gente sente essa mudança, embora quem não esteja estudando mais, a gente sente que o mercado realmente está mudando isso. E a forma da gente enxergar a carreira. Uma coisa que eu vou falar adiante agora, logo, é sobre o fato das mudanças serem exponenciais, mas nem tanto mais linear. E quando eu falo isso, é uma necessidade da gente ter que se readequar, não é nenhuma sugestão que eu estou dando, mas infelizmente ou felizmente é uma forma de enxergar as coisas. Porque as mudanças estão acontecendo de uma forma muito mais rápida, com a chegada da internet, com a chegada da era digital. Se a gente pegar a era industrial com a era digital, a era industrial, a gente era obrigado a ter um pensamento linear, ou seja, eu faço meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu vou para a faculdade, da faculdade eu me formo, até a época dos baby boomers ali não precisavam de uma pós-graduação, por exemplo, porque só a faculdade já era um diferencial, e a partir daí é o que eu vou fazer para o resto da vida. Com o tempo, as coisas foram mudando, a competição foi aumentando, só que a gente seguiu pensando de uma forma linear. Então, não é raro eu encontrar alguns parceiros, que eu chamo que são os meus clientes, porque a gente trabalha com uma troca, falando que a solução, eu quero transitar de carreira, legal. Eu vou fazer uma pós. Fulaninho, vamos respirar um pouquinho, vamos entender por que tu queres fazer a pós, por que isso é importante para ti. Então, assim, mudar esse pensamento de linear e exponencial, entender que a gente tem várias ramificações diferentes hoje. E que porque a gente está se conectando em rede. E com isso gera uma nova economia. Então, por exemplo, quem fizer uma pesquisa e se interessar um pouco sobre esse assunto, dá uma olhada na diversidade de profissões que estão surgindo e trabalhos diferentes. Poderia citar vários aqui. Então, a pessoa pode escolher ser freelancer, pode escolher ser empreendedor. Isso, alguns especialistas dizem que daqui para frente, daqui a um tempo, o mercado de trabalho vai reduzir, né, o formato emprego que a gente conhece e vai aumentar cada vez mais o empreendedorismo e o freelancer. Mas eu gosto de dizer aqui, eu não sou tão absolutista, né, tão ditador em algumas coisas, embora eu tenha estudado esses cenários. A gente não precisa ser empreendedor, a gente não precisa ser um freelancer, porque estão dizendo isso. Mas a gente tem que, de certa forma, se atentar a essas características e pensar em reinventar. Então, assim, que tipo de reinvenção eu tenho dentro dessa área que eu já construí e o que eu vou fazer com ela? Por isso que é importante a gente conhecer o momento que a gente está, o cenário que a gente está e o que pode acontecer lá na frente. Então, aqui saiu um pouquinho cortadinho, a ideia, futuristas como Thiago Matos, depois posso passar, quem tiver um pouco mais de curiosidade, falam que a gente vai desempenhar daqui para frente várias atividades ao longo da vida. O que está cortadinho ali é a geração slash. O que é a geração slash, para quem não ouviu falar? É a geração //. Eu não sei se... tem vários artigos e reportagens que falam daquela pessoa, vocês devem conhecer alguém assim. Eu sou advogado, toco como baterista numa banda e trabalho com... Enfim, e tem uma padaria.
Então, o advogado, ele tem vários tipos tem um ecossistema ali de trabalhos considerados diferentes um do outro, mas ele consegue ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa conexão em rede, ela está nos permitindo isso, né? A gente só tem que cuidar de geração slash também, para não virar um generalista, saber de tudo um pouco e não saber de nada, né? Esse é um risco que se corre, mas a gente tem essa opção. E claro que falando de era digital e falando de nova economia, novas profissões são uma necessidade. Então, vou trazer aqui um pouquinho mais um contexto de momento. Então, como eu falei da era industrial, antigamente, quando surgiu a produção em massa, qual era a necessidade do mercado? A necessidade do mercado era educar pessoas para atividades repetitivas. O que significa isso? Eu preciso operar uma máquina. O que eu preciso saber para operar uma máquina? Hard skills, eu tenho que ter força, eu tenho que ter competência técnica para isso. Então, era por necessidade, toda a nossa educação, todo o mercado, ele foi formatado para a era industrial. E agora, se a gente pensar em era digital, o que acontece? O que vai se precisar tanto? Né? Porque a gente está falando de comportamento em rede, a gente está falando de tecnologia, que está super latente. Então, é esse tipo de mindset que a gente tem que ter aqui para poder jogar e tomar as nossas decisões. Uma das características fortes da era digital é a personalização. Então, eu acredito que a grande maioria aqui, ou não, seja autônomo, esteja trabalhando com a própria empresa, né, seja um franqueado da RGF, a gente sabe que o mercado ele está operando de uma forma diferente. No meu tempo, quando eu era mais nova, por exemplo, só para ilustrar, isso tudo tem no livro, tá? Tá no e-book, tudo isso. Quando eu era mais nova, a gente ia fazer uma reunião, eu tinha lá meus 15 anos, hoje eu tenho 18, a gente fazia uma reunião. E qual era o cardápio? O cardápio era massa, né, um macarrão à bolonhesa. Legal, todo mundo feliz tomando, um refrizinho ali, uma Coca-Cola, e tá todo mundo feliz. Agora, se a gente vai fazer um encontro, o que mudou? Pensem comigo. Tem aquele cara que é celíaco, tem aquele lá que não pode, que não, tem alergia, né, não pode comida com lactose, tem aquele fulaninho que é vegano, tem aquele outro que gosta de coisa gourmet e assim por diante. Então, a gente vai ter uma mesa muito diversificada. Isso é uma analogia. Se a gente pegar o mercado, é isso que está acontecendo. Então, as coisas estão se modificando, sim, né? E, então, a gente juntando a tecnologia, que o foco pilar hoje não é tanto falar da tecnologia, mas é importante, a personalização, ou seja, essa característica do mercado ser diferente e querer coisas diferentes, e mais uma nova forma de se relacionar, que é o pensamento em rede, forma esse novo mercado. Então, a gente está, sim, num ambiente de incertezas e está num ambiente com muita complexidade. Então, por isso que é importante sair do pensamento linear e ir para o pensamento exponencial, que é conseguir construir vários cenários dentro de uma mesma situação. Então, o que está acontecendo hoje? O velho, ele está quebrando. A estrutura velha, linear, aquela que a gente está acostumada, aquela que a gente estudou alguns anos atrás, ela está quebrando. Ela está quebrando por uma simples situação. O mercado está exigindo outras formas de se relacionar, outras formas de necessidade. A tecnologia, o avanço da tecnologia de uma forma tão rápida também. E o que acontece? O novo ainda não está pronto. A gente não sabe bem o que fazer, a gente está num cenário de incerteza. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui? Problemas novos exigem soluções novas. Soluções que a gente nunca viu. Talvez a gente consiga ver daqui a um tempo ou não, mas a forma de pensar é diferente. Ai, Mari, mas eu fico muito insegura. Bem-vinda ao time. Então, assim, de que forma que a gente vai conseguir conviver em harmonia com a gente, com o mercado, de uma forma que a gente não fique tão ansioso, né? Aí, sem contar as doenças que a gente sabe que é um mal do século, todo mundo não consegue conviver com frustração, vai lá tomar o seu remedinho, porque está tudo muito pesado. Mas de que forma que a gente consegue mudar esse cenário e trazer um pouco para a nossa linha de controle? O que está dentro do nosso controle que a gente pode mudar? E aí entra o conceito de colaborativo. Não sei se vocês já ouviram, já deram uma olhada nesse conceito de rede, que eu vou explicar ele, tá?
mas eu quero que vocês prestem atenção nos pontos centrais. Então, se vocês forem observar aqui, esse aqui no meio tem um ponto central, é um só. Esses aqui são vários, então já tem uma ramificação, mas ainda assim tem um ponto central, né, em cada um e um ponto central no meio. E esse último aqui parece uma teia, né? Uma teia de aranha. O que significa isso? O Paul Baran, tá, foi um cara lá na guerra de 62, nos Estados Unidos e Rússia. Ele foi designado para criar uma rede que, caso eles fossem atacados, não morreria todo mundo, né? Não acabaria com tudo. Então, ele criou esses 3 cenários aqui, mostrando justamente isso. Que esse aqui na frente, esse primeiro, né? Se eu tocar uma bomba ali no meio, acabou todo mundo. Esse já do meio, ele tem ramificações, então pode ser que sobreviva, sim, uma ponta ou outra, mas ainda assim ele fica vulnerável, porque tem ainda o controle central. E o em rede é justamente o que, mesmo que eu atire lá uma bomba na ponta, não tem esse perigo tão grande de ser derrotado. Então, o pensamento em rede foi o que ele criou, e a gente pode fazer uma analogia aqui para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, o sistema para sobrevivência, a comunicação fica mais fluida, e a analogia que eu faço é justamente essa. Se a gente pegar aqui o primeiro, empresas familiares que tem lá o dono, no máximo o filho do dono, e é isso aí, né? Essa centralização. Já o do meio é um pouquinho mais, a gente fala de empresas mais conservadoras, mas tem lá os seus CEOs, seus líderes, mas a mesma coisa, sempre vai ter um dono. E esse aqui é o pensamento em rede, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente pegar as startups, as principais startups aí, essa é a forma, a maneira que a gente está se comunicando. E se a gente pegar também qualquer tipo de relacionamento, e a internet é um mecanismo que acaba fomentando isso, é a forma que a gente vai se relacionar. Então, enquanto hoje eu estou passando essa informação para vocês e a gente está pensando aqui juntos, amanhã vai ser um de vocês que vai trazer coisas que sabe. E esse é o movimento colaborativo. Esse é o movimento em rede que a gente tem que pensar. Então, onde é que surgiu o conceito de economia colaborativa? Com a crise de 2008, alguns devem lembrar, até na época que o Brasil não foi tão impactado, né, com essa crise, mas nos Estados Unidos foi bem ruim, foi bem feio lá, nessa crise de 2008, e foi um processo de reinvenção. Então, troca de bens, as pessoas lá, até hoje, né, a gente ou vê na TV, ou quem foi lá, já visitou, conhece um pouco, conhece alguém nos Estados Unidos, sabe que se troca muito de aparelho eletrodoméstico, é tudo muito mais barato lá. Mas com a crise, eles foram obrigados a mudar esse comportamento. E aí, a internet já existia, porém, com essa necessidade de ter que trabalhar ou viver com um pouco mais de escassez, então, assim, eu vou trocar, que momento que eu posso fazer essa troca e onde que eu posso usar aquilo que eu tenho versus alguém que queira, né? Então, a internet, ela acabou ascendendo de uma forma muito rápida nessa época, e aí surgiram empresas, a eBay já existia nessa época, e justamente ela ascendeu por conta dessa necessidade. E aí surgiram as empresas, como o Uber, 99, todas essas com esse mesmo conceito. Então, o conceito, o que é meu é seu. Troca mais eficiência, mais confiança. Então, eu preciso, tu tens, eu confio em ti e tem eficiência. Então, essa troca, ela funciona. Com base nisso, é que surgiu o início da economia colaborativa. Eu não vou aprofundar, eu estou trazendo conceitos para a gente ir formando o nosso próprio conceito aqui de colaboratividade, tá? Mas dúvidas, coloquem que a gente pode debater. Então, como significado, colaboratividade nada mais é que considerar novos pensamentos através de múltiplas perspectivas, permitir que outras ideias e opiniões possam ser levadas em consideração. Isso é colaborar. Então, de novo, né? A gente considerar novos pensamentos, entendendo que o futuro é plural, que o futuro tem múltiplas perspectivas e permitindo assim que novas ideias entrem para a gente, principalmente, para que a gente, dentro de um conceito de rede, a gente consiga colaborar um com o outro individualmente.
E tem mais um adendo aqui que eu quero falar, que é sobre competição e colaboração. A diferença, é importante a gente entender a diferença. Hoje, a nossa sociedade, e eu vou falar de uma forma bem geral mesmo, não vou aprofundar também essa questão, mas a gente está acostumado e habituado a competir, né? Então, as empresas vão competindo entre si, a gente fala de market share, como é que funciona esse market share? Muitas vezes a gente tem aí 10 empresas de consultoria de RH, cada uma tem a sua fatia no mercado, e pode ser que a empresa A, B, seja a líder e que acaba comendo as outras e fecha, e muitas vezes fecham por falta de espaço no mercado. Então, essa é uma forma, uma característica de competição. E a gente está acostumado. Quando a gente escuta os dados, né, os cenários lá, as previsões de economia, nossa, a gente está ralado, não tem para onde sair, as pequenas vão se ralar, vai ter demissão. Que tipo de mindset está tendo aí de mentalidade? É do colaborativo ou é da competição? É da predatória? É essa natureza humana, nós temos, falando de natureza humana, nós temos os dois. E não é a questão de excluir um ou outro. A questão que eu estou falando é da gente começar entendendo todo esse contexto de pensamento em rede, todos esses instrumentos que a gente tem, essa necessidade, por que não equilibrar? Por que não pensar em colaboração também? E aí, trazendo alguns conceitos para conseguir ditar, né, o que eu estou falando, para validar o que eu estou falando, é uma questão de virar a chave. Tem um cara que é um biólogo, que é o Frans de Waal, ele estuda a empatia na natureza humana. Porque quando a gente fala de Darwin, as leis naturais de Darwin, acredito que a maioria obviamente, já ouviu, já estudou isso, ela é muito baseada na seleção natural. E se a gente pensar em seleção em natureza humana, a gente pode falar também, a partir de estudos, que a gente também é colaborativo. Então, além de ser competitivo, a gente pode sim colaborar um com o outro. E isso explica tem um vídeo desse cara aqui, desse Frans de Waal, que ele fez do orangotango, um estudo, uma experiência, onde os macho alfas desse grupo, ele é escolhido não só pela competição, mas ele tem que ser justo também. Ele tem que ser justo, ele tem que ser inclusivo, e se ele não for assim, além claro, ser competitivo, né? Se ele não for assim, ele é expulso do grupo. Então, ele precisa ser colaborativo, ele precisa ser justo também. Então, se a gente olhar pela natureza humana, nós temos os dois. Então, por que não equilibrar isso, né? E aí fala da lei natural de Darwin, não é exatamente o mais forte que sobrevive, e sim o que mais se adapta. O que mais se adapta também está dentro desse conceito de colaboração. Então, como criar um ambiente colaborativo e mais sustentável? Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente entra, através desses conceitos que eu falei antes, a gente vai falar um pouquinho sobre skills essenciais e a técnica de Foresight, mais alguns exemplos para a gente pensar juntos aqui no que em cada um de vocês, dentro da mesma situação, se consegue criar ou co-criar novas ideias. Então, as skills essenciais, falando aqui, também dando uma pincelada, tá? Esse método é um método especial da Wake Up, exclusivo da Wake Up Carreira, que é a empresa que eu sou cofundadora. E a gente listou aí, com base em estudos e de forma empírica, entendendo que a gente tem aí juntas mais de 30 anos de prática corporativa e necessidades, a gente criou um método que chama P3Cs, que são os pilares de carreira. Tá? E dentro desses pilares, a gente tem o que a gente chama de alicerces, ou seja, as skills, as habilidades essenciais. E traduzindo para a era digital, a gente listou algumas, isso não significa que não vai mudar, porque isso foi feito aí, o método, ele foi realmente criado e com upgrade ano passado, faz um ano. Antes eram outras, mas não significa, porque a ordem da importância vai depender do mercado, né? O mercado é que vai ditar essa necessidade e o que eu vou escolher para mim. Então, a criatividade, a flexibilidade cognitiva, a inteligência digital, inteligência emocional, a inteligência interpessoal, o marketing pessoal. Por que é importante ter marketing pessoal? A gente falar de empreendedorismo, de carreira, daquela definição que a gente viu ali no início. Por que o marketing pessoal é tão importante? A gente está falando de mais projetos e menos empregos, né? Otimismo e foco na solução. Então, que tipo de postura que a gente vai ter aqui a partir dessa situação? Saber fazer um network, a gente está em rede.
o maior ativo que nós profissionais podemos ter é um networking bem distribuído. A produtividade, a resiliência. Então, são 10 aqui, obviamente que a gente está falando de mais. 11, desculpa. Mas eu queria trazer alguns, são 4, que eu considero que sejam importantes, mas eu quero que vocês pensem aí dentro disso, ou talvez tragam outros insights novos. Dentro desses, a gente está falando de resiliência, tem, por exemplo, a resolução de problemas, né? Tem o fato de que a gente está operando em dados, então não vou me aprofundar também nisso. São pinceladas. Então, a questão da resiliência, da inteligência interpessoal, digital e o otimismo. Eu trouxe essas 4 para a gente refletir aqui. Que skills que a gente precisa, né? O que é importante. Então, a resiliência, pensando na resiliência e na era digital, na situação que a gente está. Quantos desafios nessas mudanças exponenciais a gente vai enfrentar num ambiente onde o nosso trabalho vai precisar ser cada vez mais produtivo e vai estar competindo com ganhos em escala e produções precisas da inteligência artificial e pela robótica. A gente está, de certa forma, competindo, tá? Com mudanças exponenciais e rápidas, onde a inteligência artificial está presente e está trazendo soluções. Então, se eu sou um veterinário, de que forma que eu vou conseguir, através da resiliência, da minha competência, estar sempre pronto, né, de certa forma, para essas mudanças repentinas e rápidas e ter que se adequar a isso. Tem a flexibilidade cognitiva também, que não está aqui. Então, uma é tão importante quanto a outra. A inteligência interpessoal, poxa, a gente acabou de falar em colaboratividade. Essas empresas estão pedindo, e muito. Alguém que consiga se relacionar. Então, a capacidade de se relacionar pessoalmente, profissionalmente, com outras pessoas, além de entender os seus desejos e pensamentos. Então, a gente precisa se conectar. Então, para a gente se conectar, a gente precisa ser humano, a gente precisa entender a importância da gente se relacionar, né? E eu falo muito isso da inteligência digital, que vem ao encontro da inteligência interpessoal, que é justamente a capacidade de entender os benefícios e os riscos do uso da inteligência artificial e da robótica. Então, é a gente saber ter inteligência digital para entender o que eu posso extrair de bom de todas essas plataformas, de todas essas múltiplas opções que eu tenho, sem que isso me abale, ou que eu consiga, por exemplo, parar e entender o que é uma fake news, o que é, por exemplo, essa plataforma, para que eu vou usar, pensar digitalmente. Isso que está acontecendo hoje, né? Se a gente pegar a situação, quantas empresas aí estão tendo que se adaptar ao home office? Quantas empresas estão tendo que não fizeram em 3 anos e 1 semana tiveram que se readequar? E a gente tem que estar pensando em inteligência digital. Agora, tem o lado ruim da inteligência digital, na verdade, de não ter essa habilidade, e deixar que as notificações do nosso próprio celular façam parte da gente, porque se deixar, a gente está 100% do nosso tempo praticamente dentro de um celular, né? Então, a inteligência digital, ela consegue, além de conceituar o que é inteligência artificial, o que é robótica, o que é uma machine learning, o que são os dados, o que é um people analytics, o que é isso? A gente precisa ter esse conceito para entender o que eu faço com eles. Então, isso é inteligência digital. Se a gente juntar tudo e pensar no colaborativo, legal. Eu estou podendo escolher de uma forma legal, de uma forma que vai conseguir me dar bem-estar, e eu também vou conseguir fazer escolhas mais assertivas usando a inteligência digital ao meu favor. E, por fim, o otimismo, que é essa postura, né? A gente ser otimista, com foco na solução, que é para conseguir se conectar a todas essas oportunidades e conseguir surfar bem as ondas, né? Desse boom tecnológico. Então, assim, o que adianta a gente... E aí, falar de futuro é importante também ter essa visão otimista. Porque ninguém consegue entrar de cabeça em uma tendência e conquistar resultados se não acreditar no que está buscando. Então, se na primeira batida, na primeira resistência, a gente entender que ouvir uma crítica aí, nossa, aí o pessimista já vai pensar, vai indagar as nossas situações, e a gente já está num ambiente de incerteza. A gente não sabe se aquilo que a gente vai inventar é certo ou não, tá legal ou não. E aí chega o pessimista, ou a gente tem uma postura pessimista, esses cenários eles não vão se desenvolver. Então, essa postura do foco na solução, do otimismo, também é importante. Não significa, pessoal, que essas aqui não sejam importantes também. Todas elas são. E eu sugiro, vou passar o e-book, que vocês leiam. No e-book tem uma gamificação, ou seja, tem um joguinho, tá? Com cada uma dessas habilidades.
ao final de cada capítulo, tem uma competiçãozinha com você mesmo. Na verdade, não é com o outro. Então, tem ali alguns exercícios que você pode fazer para desenvolver essa habilidade em cima disso, entender, conseguir medi-la, né? Então, sugiro que vocês deem uma olhada no e-book mesmo, tá? E agora, a gente vai falar de futuro. O que é o futuro para você? Quanto que ele impacta para você ou não? Quando a gente pensa em futuro, nesse cenário de incerteza. Então, sobre o futuro a saber, de acordo com a futurista Rosa Alegria, que é uma das pioneiras aqui do Brasil, né? O foresight já se fala, o foresight estratégico, o futurismo ainda se fala, ele tem bastante expressão em outros países. Aqui no Brasil ele ainda está ficando mais conhecido. Mas a Rosa Alegria, ela é uma pessoa que até é legal de seguir, se vocês puderem, tiverem oportunidade, uma pessoa que tem bastante conhecimento. Então, sobre o futuro, o que ela diz? Ela diz que é incerto. O futuro foi o que eu falei lá no início. Vamos nos acostumar com essa incerteza, porque ela existe e não vai deixar de existir. A gente tem uma pseudo-segurança das coisas. Mas, de certa forma, a gente aceitando que ele é incerto, a gente consegue ter mais ferramentas para lidar com isso. Concorda? Ele é imprevisível. Então, pare de tentar prever. Ele é imprevisível. A gente não consegue prever tudo o que vai acontecer, a gente não consegue controlar tudo. Ele é mutante. Então, vamos começar a pensar diferente, porque ele vai mudar sim, ele vai mudar o tempo todo. Ele está perto, a gente tem que se preparar sempre. Então, o futuro ele é daqui a 5 minutos. Ele é daqui a 10, ele é daqui a 1 ano, ele é daqui a 10 anos. E ele é plural. Então, a gente tem que saber escolher. Né? Escolha o seu futuro. A questão é essa. Aquilo que a gente tem, e aí o que eu falei lá no início, talvez faça mais sentido agora. Quando a gente está assistindo uma TV, uma notícia, o que a gente vai enxergar ali? Informações. Puramente informações. O que a gente vai fazer com isso? São as nossas escolhas, é isso que está no plural. Então, o que é o foresight que eu falei ali? É uma disciplina que estuda o futuro para compreendê-lo e poder influir sobre ele. Quem nunca ouviu falar, deve dizer assim, é a fulaninha lá que tira carta, aquela que faz a previsão de cenários. Não, não é a mesma coisa. Embora talvez tenham elementos parecidos aí, de certa forma, o foresight é uma disciplina, é uma ciência realmente que estuda. Então, o foresight estratégico, para vocês terem uma ideia, grandes empresas já usam esses futuristas, essas pessoas que são especialistas em prever cenários, para que elas mesmas tragam esses cenários, ajudem a construir. Então, tem muita gente, quando a gente fala de futuro, ele soa como algo ridículo, porque ele é muito à frente. Então, a gente falando sobre, até tem vários vídeos na internet falando sobre futuro, como é que vai ser lá no futuro, né? A gente fala de eletrodoméstico. Antigamente se olhava isso, meu Deus do céu, eletrodoméstico com robótica junto, que funcione sozinho, parece uma coisa muito distante. Então, se a gente pensar que o foresight, ele justamente ajuda a trazer essas perspectivas aí diferentes. Então, aí a gente parar de pensar no singular, na linha reta de que só existe um futuro, a economia vai ser horrível, não tem mais o que fazer, todo mundo vai ser demitido, é isso que eu tenho que aceitar. Não necessariamente. Isso é uma informação, é um cenário, é uma previsão que pode sim, pode acontecer ou não. Eu não sei se vocês têm visto alguns movimentos, tem um deles que eu até esqueci o nome, que é aquele não demita. Vocês devem ter visto. Então, o que é? Um efeito colaborativo. É um impacto colaborativo no meio de tanto caos para dizer assim, cara, nós estamos juntos. A gente não vai demitir ninguém. Tá? Vamos se abraçar, vamos pensar junto em soluções. Então, é esse o ponto. É parar de pensar segundo singular em linha reta. E a gente passar para o plural, entendendo que existem vários mercados em um só. E o mercado é mais que tecnologia, ele é mais que um robô e negócios digitais. Ele está presente nas pequenas comunidades e eu vou mostrar isso para vocês. A transformação, a inovação, ela não significa só tecnologia. Não se apeguem a isso. Não é só no Vale do Silício que tem inovação. A gente aqui dentro, no que a gente está fazendo agora, a gente pode inovar. A gente pode pensar diferente e pode pensar em conjunto. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. A gente não tem só uma linha reta, a gente é plural. E uma frase que traduz bem isso é que o futuro não existe até o momento de ser criado por você.
Então, a gente cria, sim, o futuro. A gente tem, claro, uma série de variáveis, uma série de coisas. Eu não estou falando para só inventar, imaginar. Mundo lindo, fantástico mundo de Bob. Mas a gente precisa ter esse posicionamento otimista e precisa ter essas ferramentas para a gente poder co-criar algo colaborativamente. Então, não vou me aprofundar nisso também, mas para a gente desvendar e criar um novo, a gente precisa entrar no desconhecido. Porque hoje, vou tentar resumir isso aqui. Hoje, quando a gente vai assistir uma TV, enfim, o Big Brother, quantas pessoas têm acesso àquela informação? Né? Então, é um canal, um meio de informação que é altamente conhecido. Né? Então, a gente já sabe, a gente vai buscar o que a gente já sabe. Todo mundo sabe. O que a gente sabe que não sabe também está nesses meios de informação. Ou seja, eu preciso conhecer um pouquinho mais agora que a Mari está falando de futurismo. Eu sei que eu não sei, então eu vou buscar. Onde é que você vai buscar? Qual é o meio que você vai buscar? Agora, o mais instigante, o mais desafiador é a gente buscar o que a gente não sabe que não sabe. O que é isso, Mari? Vocês conhecem o Museu da Manhã? Já ouviram falar? Já foram lá? Já visitaram? Eu estudei um pouco das técnicas de Foresight com um dos curadores lá do Museu da Manhã, no curso que eu fiz em São Paulo. E a gente falou muito sobre isso, assim, de entender, meu Deus, como é que se faz um Museu da Manhã? Amanhã, nem aconteceu ainda, e como é que se consegue prever tudo isso? Como que se consegue criar um cenário desses? Então, a partir de uma mentalidade que talvez alguns de nós a gente nunca tenha tido acesso, porque a gente está acostumado a sentar e buscar as informações numa televisão, numa mídia, nos mesmos canais, conversando. Mas para a gente navegar um pouco no desconhecido, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Então, eu não posso trazer aqui a fórmula para você, olha, busca lá em tal lugar. Não, a gente não sabe ainda. A gente precisa achar uns canais que sejam menos acessíveis para achar um desconhecido, para navegar nesse cenário de incerteza e criar coisas novas. Mas eu vou deixar um pouco isso aqui para a gente ir pensando, tá? Claro que existem técnicas, existem ferramentas, existem formas da gente conseguir fazer isso. E existe também os cenários. Então, assim, que tipo de futuro que a gente pode ter? Né? Qual é o mais certo, qual é o mais errado, qual que é a diferença, aonde que eu vou? Eu vou para o futuro esperado, eu vou para a alternativa, eu vou para o preferível? Na verdade, não existe preferência. Cada um tem a sua função no processo que a gente está pensando aqui. Então, eu quero que você pegue a sua situação, a nossa situação e a forma que você está enxergando e está impactando isso e comece a pensar, onde é que a gente está indo? Qual é o futuro esperado? Futuro, se tudo continuar como está, é o futuro que eu espero que aconteça. Né? Já está mais esperado. Qual o resultado dessas condições e tendências? Futuros alternativos é quando a gente começa a buscar alternativas. O que pode acontecer? O que é o conjunto de futuros plausíveis se algo inesperado acontecer? Qual é o resultado de eventos e contingências? Então, que alternativas eu tenho para sair disso? Então, eu vou montar isso aqui, eu vou lá na frente pensar na minha carreira, entendendo que existem múltiplas escolhas, o que eu vou fazer, eu vou buscar uma alternativa, vou inventar aí uma comunidade dentro da própria RHF, por exemplo, para co-criar coisas para que a gente consiga sair desse cenário. A questão, assim, é entender que existem alternativas. E o futuro preferível, que é o que a gente realmente quer que aconteça com a gente. E o resultado das nossas visões, metas, planos e ações. Então, quando eu falo que o futuro não existe até a gente criar, ele está nesse âmbito aqui do futuro preferível. Existem cenários, existem algo que a gente está esperando, existem futuros alternativos, existe o que a gente quer, o que a gente quer que aconteça. E muito das técnicas e ferramentas, não vou aprofundar hoje, eu tenho estudado isso bastante, não sou futurista, sou consultora de carreira, e eu estou tentando justamente trazer ferramentas para esse cenário, que é ajudar justamente nesses desafios da era digital. Então, o futuro, ele já é feito, tá? Baseado em experiências imaginativas, porque ele ainda não existe. Então, se eu trouxer aqui várias ferramentas que tem para a gente pensar nisso, são ferramentas livres de erro, livres de julgamentos. A gente precisa criar esses futuros num ambiente que seja colaborativo. Que não exista um erro, que a gente consiga trazer. E se acontecer isso? Se faça essa pergunta agora, dentro do futuro que você quer criar.
futuro desejado, criando futuros desejáveis. Então, com postura otimista, que a gente falou ali da skill, que é o cenário não for bem esse? E se o cenário fosse assim? E se fosse assado? E eu vou trazer agora alguns exemplos, a gente está quase no fim, tá? Para a gente poder conversar. Alguns exemplos que, a partir desse mindset que eu estou trazendo para vocês, se criou muita coisa nova, muita coisa diferente. Então, vamos lá. A primeira é CSA Brasil. Eu já vou fazer parte, na verdade, eu já descobri que tinha aqui em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, e ele é um caminho que proporciona mais sustentabilidade, como diz ali, esse aqui é o site. O que significa isso aqui? Eu tentei explicar, né, não lembro para quem agora recentemente, e como é uma linha muito nova de pensar, nem sempre tu vai conseguir entender e interpretar isso no primeiro momento. Então, vai mastigando isso aos poucos até entender. Ele é um movimento que ajuda agricultores, tá? Pequenos agricultores nas regiões do Brasil, na sua economia. Então, uma nova economia. O que acontece? Eu sou uma coagricultora. Eu pago uma mensalidade para esse lugar, para a CSA, X, onde eu tenho direito a X de produção, e eu estou garantindo, como se eu fosse uma sócia, né? Uma associada dessa associação, e eu estou garantindo, eu como coagricultora, eu estou garantindo essa demanda para os agricultores, para os pequenos agricultores. Então, eu estou pagando, eles já sabem que mesmo que eles plantem, eles vão receber isso de volta. Né? Então, assim, hoje o que acontece? Se a gente pegar lá a cultura da competição, o que acontece? Tem um agricultor do lado do outro, onde eu vou fazer cenouras aqui, aqui, aqui. Se o plantio estragar, se aconteceu qualquer efeito que a gente não está controlado, o que acontece? Aquele agricultor perde tudo. Então, esse CSA tem essa mentalidade de economia colaborativa. Então, a gente tem uma necessidade, eu gosto de comer alimentos orgânicos, eu quero dar força para esse pequeno agricultor, então eu sou uma coagricultora. Eu pago essa mensalidade e a gente está garantindo isso. É um dos exemplos de economia colaborativa. O outro, já existe há um certo tempo, acho que agora, até esses tem o Believe, que ele troca tempo por tempo. Né? Então, há especialistas que digam ali que na frente o nosso, e hoje ainda né? O nosso bem mais valioso não é o dinheiro, é o tempo. Então, é viver experiências e compartilhar os talentos. Eu sou professora de música, tu és professor de inglês, vamos nos trocar. Então, é um banco de tempos onde a gente não tem compartilhamento de remuneração, né, de troca de dinheiro, mas a gente tem troca de tempo. Tem banco de tempo que eu sei que eu participo lá no Facebook. Então, assim, eu tenho isso, o que você pode fazer para mim em troca? Ou para o outro? Então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, é bem novo, assim. Então, eu sugiro que vá pensando, dá uma olhada no site, vai mastigando isso aos poucos. O outro conceito que eu achei bem legal, o OldNet, tá? Que é justamente uma plataforma que pega voluntários para ensinar inclusão digital para os mais velhos, para pessoas que não têm essa habilidade. A gente falando de inteligência digital. Então, pega lá pessoas que querem ensinar e podem, e pega ali a necessidade e transforma numa economia colaborativa. E, por fim, eu acho que se também ainda não abriu tanto a visão, vocês já devem estar ouvindo falar também bastante de grupos, comunidades, de trocas. No meu caso aqui, eu Coempreenda, tá? Se vocês quiserem seguir lá na internet para conhecer um pouquinho. Não sei se tem algumas meninas que estão participando, mas a gente é um grupo de colaboração, tá? Um grupo de economia, de troca de business, né? Para falar de business networking, para a gente se enriquecer junto, tá? Onde não existe um líder, existe uma economia, uma relação interdependente, tá? Entre o grupo, e a gente mesmo se fomenta, por exemplo, eu tenho um negócio, a Maria tem outro negócio, a gente se troca e vai colaborando. E para a nossa nova economia vai se fazer cada vez mais necessário ter e participar de comunidades assim. Então, o Coempreenda é uma iniciativa também focada nessa nova economia colaborativa, tá? Por que não a gente pensar em coisas diferentes aqui pra gente?
Então, eu não quis ser tão cansativa com o conteúdo. Aí a pergunta é essa: o que gerou de insight do que eu falei? Alguns aprendizados, feedbacks, dúvidas? O que vocês têm para a gente conversar aqui, debater? Iris? Oi, Oi? tudo bem? Tudo bem. O pessoal tem alguma dúvida? O que a gente pode falar? Se tem alguma coisa para a gente trazer aqui? Ou Bom, dar voz para alguém? bom, a princípio, pelo chat, a única que chegou a comentar algo ali foi a Patrícia, né? Mas foi bem no início lá da apresentação, tá? Que ela colocou aqui para ela. Está sendo um momento de reflexão e aprendizado, né? Ela está estudando e vendo novas oportunidades. Então, é justamente algo que nós, né, estamos colocando para os franqueados, né? Não deixar de atuar, até porque a gente sabe que passando toda essa crise e tudo mais, né? As empresas elas vão precisar de nós, então acho muito bacana isso. E eu vou deixar aberto aqui, se algum franqueado ou algum participante quiser fazer algum comentário, quiser participar, sinta-se à vontade, tá bom? Se quiser acompanhar ali também, Mari, no chat, tem algumas Tá, pessoas não, agradecendo ali. tô dando uma olhada. Eu não parei de compartilhar ainda a tela, porque se alguém tiver alguma dúvida, o e-book eu vou disponibilizar também lá para a Iris vai encaminhar para vocês, tá? O link do e-book, onde tem as habilidades, cada uma delas bem explicadinha, por que serve para a área digital. Mas assim, eu queria um insight, um feedback depois, não precisa ser agora. Se vocês puderem passar depois o que gerou de insight, de ideia nova, de coisas legais assim que a gente pode fazer em conjunto, né? Então, eu quero ver assim, aí o meu futuro desejável aqui é que a gente consiga construir alguma coisa juntos. Aqui dessa saída que a gente está aqui, o que a gente vai fazer diferente nesse cenário, né? Para a gente juntos ir conquistando o nosso espaço, impactando cada vez menos, né? Toda essa situação que a gente está vivendo. A Lúcia falando que adorou saber um pouco sobre a geração Slash, legal. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ela. É uma geração bem diferente aí. Eu gosto de falar, quando eu falo de futurismo, tem várias fontes que eu posso passar para vocês, assim, para a gente enxergar, mas eu gosto de dizer assim, futurismo aqui no Brasil a gente olhar para fora, né? Dar uma olhada nos Estados Unidos, dar uma olhada na Europa, o que está acontecendo ali, principalmente nas grandes metrópoles como Nova York, coisas e cidades assim grandes. Ali também está muito do futuro, né? Comportamento e coisas que vão acontecendo. Então, legal, Jasmine, a Paty, que legal. A Tânia está dizendo que compartilha o conhecimento, que agradecendo, a Paty falando que para ela fez sentido esse conceito do colaborativo. É importante, né, a gente saber. O Adriano falando que até agora o conceito de carreira deve ser ressignificado ou renomeado. Concordo. Adriano, se tu tiver alguma coisa para compartilhar aí de nova definição de carreira, a gente está bem aberto. A gente quer que a gente mesmo defina a nossa carreira, né, diante desse cenário. Cada um tem o seu significado. O que mais, gente? O pensamento, a Emanuele falando que o pensamento de futuro ele fica mais necessário. Então, a ideia foi trazer um pouquinho das ferramentas, a gente pode aprofundar mais isso, de como usar isso, a gente como franqueado, o que a gente pode criar de cenários diferentes, e aqui também mix de produtos, serviços diferentes, entender um pouco mais o nosso cliente, o comportamento dele, tem bastante material em relação a isso. A Giana dizendo que foi o conteúdo reflexivo, realmente, que legal com essas sementinhas, é isso que eu quero, que a gente vá pensando em coisas bem diferentes, bem... quando a gente fala de foresight também, existe a gente fala de retrovisor, é quando a gente não tem aquela visão ampla das coisas, que é o que a gente sabe, então a gente sabe que não sabe, tá um pouco nublado, e aquele que a gente não sabe é quando tá chovendo pra caramba, a gente não enxerga nada. Então, de que forma que eu vou conseguir construir cenários diferentes nessa complexidade, nesse cenário de incerteza? Tá aí, pensa que você tá num carro chovendo pra caramba. O que eu vou fazer? Não na iminência de urgência, de salvar a vida, mas na questão de fazer essas escolhas, né?
a Emanuele falando que está no Nordeste, e aí ela começou online, home office, as pessoas chamaram de louca. É bem isso, gente. Agora, o pessoal tá revendo essas questões, né? Então, a gente trabalha, eu também trabalho com home office faz tempo, e a gente está vendo aí o caos, né? O pessoal tendo que se adaptar rápido. Com relação à colaboração, a Karina mandou um e-mail aos clientes, dizendo que essa crise do coronavírus se colocou à disposição, dividindo conteúdo relacionado à área trabalhista. Que legal, né? Com relações MPs. E teve um retorno bom. Os clientes que nunca tinham respondido, responderam. Então, que legal. A gente também dá um acesso diferente ali, uma sensação diferente às pessoas, quando a gente está genuinamente pensando na colaboração. Né? Não significa que a gente não tem um retorno financeiro, a gente não tem que cuidar isso. Né? Não tem porque eu vou fazer economia colaborativa, eu não vou ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai se acertar em conjunto. Eu tenho algo, tu tem algo, a gente vai se juntar para ganhar. E isso é o pensamento em rede. Né? Como eu disse, hoje eu estou aqui, amanhã vai estar o Adriano, amanhã vai estar a Joyce, a gente vai estar trocando e compartilhando conhecimento. E quem sabe os serviços também, né? A gente vai estar se trocando sempre. A Fran sugerindo que faça outras lives comigo. Ai, adoro, obrigada. Adoro esses feedbacks aí. Os negativos também, tá? Críticas são bem-vindas para a gente melhorar. Eu vou descompartilhar a tela, então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá aqui meus contatos, tá? Podem me adicionar no WhatsApp, me adicionar no LinkedIn, Instagram, Coempreenda, no meu Instagram pessoal, na Wake Up, estamos abertos para conversa, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. Agora eu tô vendo vocês. Gostei bastante, viu, Mari? Bem... Ai, que bom. Achei o conteúdo muito bom. É um conteúdo para se pensar, repensar, né? Eu, particularmente, eu não consegui acompanhando tudo, porque eu tô com outras atividades aqui, mas eu fui ouvindo tudo, né? Mas, mediante ao que você passou, acho que é bem o que a gente precisava para esse momento, tá? Agradeço aos franqueados que participaram, né? Que conseguiram aí acompanhar o conteúdo, né? Então, assim, eu acredito que é o momento para nós termos essas trocas mesmo. Pessoal, pode deixar que a gente vai conversar com a Mari aqui para a gente ver outras lives também, tá? Nós estamos com um calendário, né? Amanhã nós estamos com nós vamos ter uma live aí com o Adriano, tá? Quem não estava sabendo, então já vai ficar sabendo. Nós vamos disparar também aí o link de acesso à live dele. E conforme a gente for apontando para vocês no Skype, é só ir participando, tá, pessoal? Lembrando que quarta-feira também tem a live do Edgar. E é isso, Mário. Gostei bastante. Espero que os franqueados tenham conseguido absorver bastante informação também. Como sempre, você é excelente, né? Obrigada, obrigada. Pessoal, a Mari é muito boa com o LinkedIn, viu? Eu participei É verdade. de treinamento. Se quiserem dicas. Participei de um treinamento ali que eu achei bem legal. Até hoje, claro que eu não uso muito devido à minha situação atual, que eu estou empregada também, e também a questão de eu não precisar de clientes, mas para quem aí precisa trabalhar com, que nem o Edgar apresentou, né? Fazer uma busca pelo LinkedIn ali. A Mari é ótima nisso, ela dá até treinamento sobre isso. Então, pessoal, quem puder aí ou estiver precisando, pode contar com ela, viu? A Mari é muito boa mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Elis, Tá pelo bom? feedback. Muito Então, feliz. acho que era isso, Vamos Mari. continuar. Mais alguém? Mais alguém para alguma coisa? Aqui não? Acho que não. Mari, se quiser finalizar. Então tá, pessoal, eu quero agradecer, né, de coração o momento aqui. Para mim, eu considero muito especial também porque, como eu falei lá no início, é um conteúdo inédito, todo compilado. E o meu objetivo era justamente passar em menos de uma hora tudo. Não foi um pouco complexo para mim, porque eu queria passar muito mais coisa, mas eu, de coração, espero que vocês consigam usar essas informações na carreira de vocês, né? Na situação que a gente está vivendo, na carreira de cada um, para a gente poder conseguir mudar tudo isso e melhorar e ser feliz, né? Eu acho que esse é o mais importante. Então, agradeço bastante pela oportunidade, viu, Iris? Agradece a Renata por mim também, a RHF que sempre me acolheu. E é isso. Pode deixar. Nós que agradecemos, viu? Um abraço, Tá. Mari.
Um abraço para todos aí também. E quem puder estar participando nas próximas lives, nós agradecemos também. Até mais. Tchau, Mari. Tchau, gente. Tchau.